Olá, sextuanos, sejam bem-vindos a essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós vamos falar sobre os astecas, para encerrar aí o nosso ciclo, né, de civilizações americanas. Nós estamos no contexto da história antiga, já estudamos os maias, os incas e agora a civilização, o Império Azteca. Mas não estou sozinha e vocês sabem que quando ela está aqui comigo é porque nós temos mão na massa. Professora Fernanda, bom dia. Bom dia, Bom dia, turma. Tudo bem? Ó, chat já vai abrir, vai dando os bom dia aí e vamos seguir a aula que vai ser muito legal. E hoje ela vai ensinar a vocês uma técnica bem legal, né? Nós vamos falar um pouco de mitologia e ela vai ensinar a fazer aí um deus mitológico. Já já ela mostra, né, Pro? Tô curiosa. Professores, conforme nós já havíamos combinado na última aula, a habilidade ela está na parte superior da tela. E ao final da aula eu faço a leitura da habilidade, assim a gente deixar ela um pouco mais dinâmica. Então já vamos começar assim, ó, na tela para vocês, dá uma olhadinha. O que você conhece sobre os astecas? Então, deixei para vocês aí o mapa, né, já representando o México, onde estavam localizados os povos astecas, no México, na região central. E vou deixar essa pergunta, um minutinho, tragam o nome do aluno, a cidade de vocês. Professores, fiquem à vontade também para colocar as considerações de vocês. Um minuto e voltamos. Bom, a turma aqui respondendo, ó, Pro Gilberto, da Escola Estadual Barão de Monte Santo, de Mococa, povos pré-colombianos. Legal. Estamos nos bom dias, vamos lá, turma. Bom dia, eu vi aí alguém colocou Império também, né? Eu pro Renato também pré-colombiano. Ah, pro Álvaro, povo da Idade Antiga que viveu na América. Certo. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Pro Tatiana, foi a Bruna que respondeu, a aluna Bruna da Escola Estadual Dom José, que é um povo pré-colombiano e guerreiro. Eles eram guerreiros, Pro? Eles eram guerreiros, que legal. Então, Pro José, lembrou das pirâmides. Muito bem, então eu vou colocar aqui guerreiros. Pode ir passando, Pro. Guerreiros. Vamos lá, povo pré-colombiano, já falei povo pré-colombiano. Falou. Guerreiros e conquistadores, a Pro Maria falou. Pirâmides. E eu tinha visto... Aqui, achei. Império. Pro Rosimeire, eles foram uma civilização pré-colombiana. Isso. Império. Eu vou colocar Império aqui que eu vi. Alguém colocou Império, eu não consegui lembrar o nome da pessoa, mas ó. O Pedro, pro Oswaldo, falou que eles faziam pirâmides e templos. Faziam, Pro? Ótimo, isso mesmo. Faziam pirâmides e templos. Então eu coloquei para vocês aí, né, na nossa tempestade de palavras, as principais ideias que surgiram acerca dos astecas. Então eles sim são pré-colombianos. Sobre essa informação, esse termo pré-colombianos, nós já conversamos na aula passada, né? Significa que são povos que existiam aqui na América antes da chegada de Colombo. E a gente já conversou sobre o caráter eurocêntrico desse termo pré-colombiano. Eles eram extremamente guerreiros, realmente, entre os povos da Mesoamérica, eles eram os mais guerreiros e os mais poderosos. Construíram pirâmides, inclusive uma das maiores pirâmides, né? Não está no Egito, está ali no México. É a pirâmide da Lua, a pirâmide do Sol, são as maiores pirâmides. E constituíram o império. E aí, para falar de império, eu vou explicar para vocês por que eu falo assim. Alguns povos são reino, outros são império. Então, eu vou dar um exemplo assim, quer ver? Vamos supor que eu sou o rei. Eu sou o rei
e tenho o meu território. E no meu território, eu tenho lá a minha parte de ouro, tenho a minha agricultura e os meus súditos. Nós temos nossa cultura, nós temos o nosso jeito de viver dentro do nosso território. A Pro Fernanda também é um rei de outro território. Ela tem os súditos dela, ela tem a parte de ouro dela, então ela é um outro rei. Você, aluno, é um outro rei de outro território. E você tem a sua língua, você tem a sua agricultura, você tem os seus súditos. E o seu professor que está aí no chat também é um outro rei, com outro território, outra língua, outros súditos. Só que a professora Fernanda, ela é um rei muito mais poderoso. Entre nós 4 aqui, eu, Pro Fernanda, aluno e professor, a Pro Fernanda, ela é a mais poderosa. O exército dela é muito mais forte. Ela tem muito mais terras, muito mais ouro. E é o seguinte, ela não está satisfeita em ter só o território dela. Porque tem algumas coisas que ela não tem no território dela. Por exemplo, água. E no meu território tem água. Somos todos reis, certo? Só que aí a Pro Fernanda, como ela é mais forte, ela vai entrar no meu território, ela luta comigo e ela vai acabar ganhando o meu território. Então, eu não sou mais o rei desse território. Eu até sou o rei, mas assim, eu tenho que obedecer à professora Fernanda. E aí, nós duas agora fazemos parte de um mesmo império. Né? São 2 reis, mas quem manda é ela. Só que não satisfeita, ela vai juntar o exército dela, o meu exército e o seu exército, aluno. E ela vai juntar também o exército do seu professor. E aí a Pro Fernanda, ela vai ser uma imperadora, porque ela vai ter anexado ao território dela vários outros territórios. O meu, o seu e do seu professor. Então, são reinos diferentes que tem um imperador, no caso, a Pro Fernanda. Então, ela seria aí a grande imperadora asteca de todos os territórios. Essa é a grande diferença entre um reino e o império. Então, dentro do império, nós temos vários reinos, com vários reis, mas aí a gente já agora, como rei, a gente já não manda tanto, porque nós temos que pagar tributos para imperador aqui, ó, professora Fernanda. Então, essa é a principal diferença entre império e reino. E a gente vai falar muito mais sobre isso, porque é uma informação bem importante. Estou mostrando para vocês aí, então, o Codex Mendonça, né? Que é a representação do meados do século XVI da águia em um cacto, o mito fundador dos astecas. E aí eu vou deixar na tela para vocês, até lembrei do professor Tony agora. Parará, palavra nova, mito fundador. Ó, a gente não tinha falado disso ainda. Então, o que é o mito fundador, né? É uma história que narra o começo de uma civilização. Então, olha só. Vocês estão vendo aqui, nessa representação, uma águia em cima de um cacto. Essa águia em cima de um cacto, ela representa o mito fundador dos astecas. Então, é assim, pessoal. Os astecas, eles fazem parte de um grupo, né? São vários grupos. Porque, assim, eu sempre conto para vocês a história dos mais fortes, né? Então, eu contei dos maias, dos incas e dos astecas. Só que na América existiam várias outras civilizações, outros povos que a gente nem chegou a conhecer. Então, o que é o mito fundador? É a forma como a gente conta, mitologicamente, o começo de uma civilização. É uma história não científica. Então, eles contam que esse povo, que era conhecido como mexicas, né, que são os astecas, eles eram conhecidos como mexicas, eles estavam ali como nômades. Ó, nômades vocês já conhecem, nem preciso mais explicar esse termo, né? Então, eles estavam ali nômades, caminhando e procurando um lugar para viver. E os seus sacerdotes, eles tiveram uma visão que o local onde eles tinham que viver era um local onde eles iam avistar uma águia em cima de um cactus, devorando uma serpente. Inclusive, até hoje, a bandeira do México tem essa representação. E eu trouxe um mapa para vocês, dá uma olhadinha na tela, mostrando o território onde se desenvolveram os povos astecas. Eu vou tentar aqui abrir para vocês a parte... Não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver. Ó, eu vou tentar abrir para vocês esse mapa. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas o que é importante aqui para vocês? Deixa eu ver. Não. Eu vou colocar... Ó, o que é importante? Vocês vê aqui, ó, essa partezinha aqui. Vocês estão vendo uma estrela? Então, tem uma estrela bem aqui, ó, que é Tenochtitlan. É uma cidade
onde os maias eles encontraram, né, segundo o seu mito fundador, eles encontraram essa representação, né, de um deus, e ali eles fundaram a sua cidade, certo? E aí, deixa eu tentar aqui, não vai dar certo. Bom, vamos então seguir a aula. E aí, nessa região do México, nesse lago que é o Lago Texcoco, nesse Lago Texcoco eles se desenvolveram, foram onde eles desenvolveram o seu império, certo? E agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da organização social. Olha lá. Eles tinham como principais produtos agrícolas o milho, o cacau, a pimenta, o feijão, a abóbora, abacaxi, maracujá e banana. Então, vocês estão vendo aqui os ciclos de plantação. Então, eles já representavam, né, a ilustração toda, ela mostra o cultivo. Eles já representavam esses momentos da vida de um asteca. Eles eram extremamente organizados para a guerra. E a gente vai falar um pouquinho da mitologia. Tá bem? E antes de falar da mitologia, eu gostaria que a professora Fernanda falasse um pouco sobre a atividade de mão na massa de hoje, porque a Profê, ela trouxe aqui a serpente emplumada. Eu até acho difícil falar esse nome, mas eu vou colocar na tela, e professores, me desculpem se eu não falar na pronúncia correta, dá uma olhadinha aí. A serpente emplumada, que é a Quetzalcoatl, deus do vento e do juízo. A religião politeísta, ó, mais um termo que a gente não precisa explicar, porque os alunos já conhecem. Muitos dos deuses eram animais que representavam elementos da natureza. Inclusive, o deus Quetzalcoatl, né, que também era conhecido como Kukulcán pelos maias, foi um deus que os astecas eles acabaram, né, algumas referências da religião maia, os astecas acabaram absorvendo. E aí a Pro vai mostrar para nós como fazer o nosso Deus do juízo, né? Quetzalcoatl. Nossa serpente. Bom, turma, o que a gente precisa rapidinho? Se tiver, seria o ideal uma cartolina. Ai, professora, não tenho cartolina. Então, cola várias folhinhas de sulfite. Esse aqui é a nosso corpo da nossa serpente. Para que serve isso aqui? Depois a gente vai dobrar isso aqui, desse jeitinho, para poder colocar a mão nela, tá, turma? Então, ó, primeiro, o corpinho dela, serpente mesmo, serpenteada, faz bem grossinha para não rasgar. Ai, professora, não tenho sulfite. Olha, até de jornal eu faria. Jornal e depois pintar com guache. Então, feito o corpinho da serpente, ó, depois é só enfeitar, tá vendo? Colocar a asa. A asa a gente não trouxe ela cortada, ó, colocar a asa da cor que você tiver, tá? E olha o que vai virar aquelas abinhas, ó. A gente vai poder enfiar a mão aqui, por aqui, e a serpentezinha vai poder ficar, ó, no nosso braço. É para isso que vai servir, tá vendo, ó, turma? As 3 abinhas, ó. Para isso que serve. Tudo com cola. Aí eu cortei aqui, já deixei meio cortado. O olho da serpente, como que vai ser? Um triângulo, turma, ó. Um triângulo que eu já cortei. E o meio do olho eu coloquei, são 2 amêndoas, tá vendo aqui, ó, 2 amêndoas. Isso aqui eu fiz firula, porque eu tava com vontade de fazer uma firulinha na cobrinha. Eu já fiz, e a turma, é só colar. Como a gente tem pouquinho tempo na aula, tem que ser rapidinho. Cola normal mesmo. Então, ó, qualquer tipo de papel que você tiver, o importante é fazer. Manda pra gente, faz a sua cobrinha, manda pra gente no Instagram, pra gente ver que material que você usou. Professora, não tenho nenhum tipo de material. Vê se arruma uma caixa, essas caixas de supermercado. Desmonta a caixa, faz na caixa também. E não precisa de nada, é cola, criatividade e tesourinha. E manda pra gente. E assim, a nossa cobrinha, ela tá bem simples, mas você pode colocar muito mais firulas. Tô colando aqui, ó, os 2 triângulos, que são os olhos. Já colei a firulinha aqui no meio. Pode ter, pode não ter. Pode ter muito mais, muito menos. Pode ter algumas firulas na asa dela, porque a gente tem pouquinho tempo. E vamos colar as amêndoas agora. Para que serve? Enquanto você vai colando, eu vou respondendo aqui o chat. Tá. Bom, a pronúncia estava errada, me desculpem, né? Mas realmente é uma pronúncia bem difícil.
Aí vocês, com seus alunos, por favor, façam a pronúncia correta. Promara Chagas. A Progeisa, esse conteúdo é do 7º ano. Progeisa, eu vou colocar novamente na tela a habilidade, dá uma olhadinha, ó. Pode voltar a tela para mim? Então, lá em cima, EF06, então essa habilidade é do 6º ano. No 7º ano, os alunos eles vão ver aí o declínio destas civilizações, o encontro entre os povos da América com os povos da Europa, está bem? Então, estamos trabalhando dentro da habilidade, sempre primando pela habilidade. A Provanessa falou assim, os alunos querem saber a página. Provanessa, como nós estamos trabalhando as habilidades essenciais, então nem todas as atividades estão no caderno do aluno. E como você deve já ter visto o caderno do aluno, algumas atividades não estão lá. Algumas sim, outras não, está bem? Então nós somos uma outra fonte aí que vocês podem pesquisar também. A habilidade do 6º ano, a Pro Cleonice disse, isso mesmo, Pro. E aí... Você quer encerrar, Pro, a sua Aqui, ó, turma. serpente emplumada? Feitinho, ó. Coloquei as amêndoas no lugar do olho. A linguinha, que pode ser de outra cor, ó. Fiz, né? E coloquei ela já no meu braço, tá vendo, ó? E aí, ó, prontinho. Tá pronta a minha... E ficou muito linda. Eu não sei se ficou muito lindo, tenho certeza que os estudantes vão me mandar coisas muito mais bacanas. E onde eles mandam, Pro? Hashtag Fernanda_Maria Borges. É arroba, Pro. Arroba. Hashtag arroba. Arroba janaínajardim.prof ou na hashtag eu no CMSP. Nós adoramos quando vocês, alunos, mandam as atividades para nós. Alunos, fiquem à vontade, mandem as atividades. E geralmente eles fazem até melhor que a gente. Com certeza. Bom, então assim, para continuar a nossa aula, eu vou deixar um vídeo para vocês que vai falar um pouco sobre saberes e técnicas das sociedades antigas. Olá, 6º ano. Nós estamos aqui no Memorial da América Latina, no Pavilhão da Criatividade. Eu estou com o Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, professora. E você, como está? Estou muito feliz e muito curiosa para saber sobre essa peça que você trouxe aqui. Essa peça? Essa peça é um artefato da Guatemala, chama metate, que ele remonta aí períodos de 6 a 7 mil anos atrás. Foram encontrados objetos como esse desde os Estados Unidos até a América Central e foram utilizados né, pelos povos maias e astecas ao longo dos anos. Como que eles utilizavam essa peça? Essa peça, basicamente, ela tem uma função de moer, né? Então, você tem um retângulo e um soquete que você consegue fazer moer grãos, por exemplo, de milho. Você consegue destrinchar algumas fibras de planta para produzir tecidos e você consegue amassar qualquer tipo de grão ou fruta para fazer medicamento. Essa peça, ela não tem 7 mil anos. O que tem 7 mil anos é a forma de fazer, a técnica. É isso? Essa técnica tem 7 mil anos? Isso mesmo, esse conhecimento. Esse objeto, geralmente, ele é construído tendo como material principal a pedra vulcânica, né, porque ela tem uma característica de ser porosa e ela auxilia nesse processo de moer por conta da sua textura. E é utilizado até hoje? Até hoje, principalmente no México. Tradicionalmente, as mulheres se agacham, se ajoelham e fazem o processo de moer ou quando elas estão fazendo o processo de limpeza. Essa peça fica sempre apoiada no chão, ela não é posicionada numa mesa ou em algum outro móvel. Olha que incrível. Então nós falamos tanto, né, sobre técnicas e saberes que são passados aí de geração em geração e hoje nós temos aqui essa peça que remonta a uma história de 7 mil anos, uma técnica que foi utilizada aí há 7 mil anos e é utilizada até hoje. Nós temos outras peças aqui, não é, Gabriel? Você poderia falar um pouquinho sobre as vestimentas? Claro, professora. A gente tem também as vestimentas que são da Guatemala. São peças produzidas pelos descendentes com características dos povos indígenas e ancestrais da época. O que é bastante característico desse tipo de roupa, de vestimenta, são os detalhes sempre em figuras geométricas e determinados tipos de cores. É importante a gente ressaltar que com a chegada dos europeus no continente, alguns processos de fabricação e alguns materiais foram modificados. Mas até hoje a gente tem, por exemplo, o tingimento dessas peças feito com minerais ou com insetos. Insetos? Sim. Então, olha só,
Pelo que eu entendi até aqui, essas peças, na realidade, elas não são de tempos antigos, são peças atuais, mas elas estão contando para nós uma história sobre uma prática, sobre uma técnica, um saber. Então, eles tingiam com insetos. Exatamente, principalmente tonalidades de azul, né? Esse conhecimento foi passado de geração a geração, até hoje é realizado, e aí você, dentro desse processo, você tem também agregado um pouco de conhecimento dos espanhóis, né? Que aí passaram a modificar tanto materiais quanto os processos de fabricação dessas peças, mas muito conhecimento que era feito naquela época é carregado até hoje e realizado até hoje. Gabriel, nós podemos dizer que as cores e as formas geométricas, elas identificavam uma civilização ou uma etnia? Toda essa ancestralidade indígena, eles tinham como formas de identificação tanto as figuras geométricas quanto algumas cores específicas. A partir da chegada dos povos europeus no continente, eles passaram a ampliar a quantidade de cores utilizadas em suas vestimentas, técnicas e processos, e passaram a não produzir tanto figuras geométricas. Como a gente pode ver, uma diferenciação de uma vestimenta que tem só figuras geométricas, a gente tem alguma outra que tem sobreposição de uma estampa, por exemplo. Então, parte desse processo é modificado, mas as peças continuam sendo produzidas até hoje. Incrível. Bom, muito obrigada, Gabriel, por essa aula, esse lugar incrível que é o Memorial da América Latina. Nós que agradecemos. Aqui o pavilhão a gente tem 4.000 peças de arte popular e a gente vai aguardar vocês quando a pandemia terminar para uma visita. Muito obrigada. Tchau, tchau, sexto ano. Ó, Pro Janaína, o pessoal adorou. A Proso Leite falou, já estive no Memorial da América Latina, maravilhoso, muito a nos mostrar e ensinar. A Pro Valdete também falou, visitei esse museu. A Pro Cleonice falou, que legal a visita, pena que agora não podemos levar os educandos. Mas ó, turma, o museu já está aberto, não para ir em turma, mas é gratuito, então o professor que estiver em São Paulo, dá um pulinho lá que vale muito a pena. E assim que tudo isso acabar, já planeja levar a turma lá, que é muito legal. Muito legal, gente. Muito obrigada aí pelas considerações no chat. Eu tenho aqui uma informação importante para a gente poder encerrar a aula. Não poderíamos deixar de falar das chinampas, né? Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês essa forma, essa alternativa, né, que esses povos encontraram para aproveitar melhor ali o rio, né, e fazer suas plantações. Então, o que eram chinampas? Essa partinha azul aqui que vocês viram é como se fosse o rio. Está bem? Então, é o rio. E aí, eles construíam terraços artificiais dentro do rio. Eram terracinhos artificiais. E nesses terraços artificiais, eles plantavam. Olha que saída legal. Além do que, nós precisamos lembrar que os astecas construíram, como vocês mesmos mencionaram, né? Pirâmides, nós tínhamos pontes, nós tínhamos ruas pavimentadas, arquedutos, sistemas de irrigação. Então, era uma civilização muito poderosa e com várias técnicas muito aperfeiçoadas. Bom, essas aí são as chinampas. Aí, para encerrar aqui, mais uma imagem, né, da cabeça de serpente emplumada no complexo da cidade de Teotihuacan. Nossa, é muito difícil. Teotihuacan. Ah, não. Eu sempre passo vergonha quando eu vou dar essas aulas. Eu passaria também, com certeza. E aí, aqui o calendário, eles também desenvolveram o calendário, né? E a Pedra do Sol, eles também desenvolveram o calendário. É uma sociedade que não conheceu a roda, eles não tinham dinheiro, eles faziam troca aí através da semente de cacau, né? Que tinha um grande valor. Precisamos lembrar que eram sociedades que também tinham escravidão. Também existia escravidão, mas o escravo, neste contexto, ele não era maltratado, né? Era um escravo que até poderia ter terras, ele até poderia casar-se. Então, o escravo era geralmente por dívida, ou algum criminoso que acabou ali sendo escravizado para pagar suas penas. Trouxe essa imagem também, né? Como nós falamos de saberes e técnicas aí, os desenhos, muito utilizado a metalurgia, o ouro e a prata. A gente tinha tanto ouro aqui na América quando os espanhóis chegaram, principalmente, né, nas terras dos astecas, dos incas, mas tinha tanto ouro. E aí, no 7º ano, eles vão ver assim
o declínio dessa civilização tão incrível, né? Aqui no sexto a gente mostra a civilização enquanto ela está viva, enquanto ela está acontecendo. Então nós estamos mostrando o povo asteca no momento do florescer mesmo da civilização. Eu vou colocar na tela para vocês os códices astecas, né? Eles eram livros escritos pelos astecas antes da era colonial. Voltando aqui para mim, vou colocar a habilidade para vocês, dar uma olhadinha, identificar, a partir de documentos visuais escritos, as principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. E hoje nós escolhemos a civilização asteca para estudar. Está aí a habilidade. Professores, muito obrigada pela participação. Obrigada, professora Fernanda. Obrigada, adorei. E estou esperando as serpentes. Estamos esperando as serpentes emplumadas. Avaliem a nossa aula ao final, o que vocês gostaram, pontuem. Aquilo que não ficou muito legal, pontuem também, que a nossa intenção aqui é sempre melhorar. E tchau, tchau.